Se você é touro, há algo que o universo está comunicando através das estrelas neste 28 de dezembro, e é uma mensagem que pode mudar completamente como você vê sua segurança, seus relacionamentos e seu futuro financeiro. Este não é apenas mais um horóscopo comum. Esta é uma leitura profunda que revela os segredos cósmicos que foram cuidadosamente tecidos para o seu signo. Fique comigo, porque você vai entender por que 2026 será diferente do que você imagina. Informação astrológica geral. O dia 28 de dezembro de 2025 traz para Touro uma atmosfera de consolidação e suavização de processos internos que estavam em movimento durante grande parte do ano. A energia celeste assume um tom mais maduro e sereno, convidando você a integrar experiências emocionais, materiais e espirituais acumuladas nos últimos meses. Sob a luz do Sol em Capricórnio, um signo de terra como o seu, há uma ressonância profunda com temas de responsabilidade, compromisso, estrutura e pragmatismo. Isto cria uma base estável que permite ao taurino sentir-se simultaneamente seguro e desafiado a crescer de maneira realista, sem rompantes, mas com firmeza. A Lua, em trânsito por signos que ativam o eixo das relações e da intimidade para Touro, estimula um mergulho mais delicado nas suas emoções. Não se trata de crises intensas ou dramáticas, mas de percepções silenciosas que surgem quando você desacelera o suficiente para ouvir seu próprio coração. O céu deste 28 de dezembro é como uma tarde de inverno silenciosa em que a natureza parece em pausa, mas por baixo da superfície sementes importantes estão sendo nutridas. Para Touro, isto simboliza um tempo em que as decisões que você toma, por mais pequenas que pareçam, ganham um peso acumulado, preparando o terreno para colheitas significativas em 2026. Vênus, seu planeta regente, desenha aspectos que enfatizam beleza, harmonia e busca por conforto genuíno, mas também o desafiam a distinguir entre prazer superficial e bem-estar verdadeiro. Há um chamado para refinar seus gostos, selecionar melhor suas companhias, cuidar com mais carinho dos espaços em que vive e trabalha. Tudo isto não apenas por estética, mas porque o ambiente externo influencia profundamente a estabilidade interna do taurino. Touro vibra melhor quando está cercado de ordem, beleza simples e sensações agradáveis, e o céu de hoje lembra que isso não é luxo, mas necessidade energética. Outro ponto importante é a forma como os planetas lentos, como Saturno, Urano e Plutão, tocam a sua vida de maneira sutil porém constante. Saturno pede responsabilidade nas amizades, compromissos sociais e projetos de longo prazo. Urano continua provocando mudanças inesperadas na sua maneira de se ver, impulsionando autonomia e libertação de padrões antigos que já não servem. Plutão insinua transformações profundas em crenças, visão de mundo e metas de vida. Nesta data, esses movimentos não são explosivos, mas formam um pano de fundo que faz você sentir, de forma quase intuitiva, que está encerrando um ciclo interno de muitos anos. Assim, a energia geral de 28 de dezembro de 2025 para Touro é de maturidade tranquila. Não há necessidade de correr, de provar nada para ninguém, de competir. Há, sobretudo, necessidade de compreender como você chegou até aqui, o que deseja levar consigo para o próximo ciclo e o que está pronto para deixar ir. Os planetas sugerem que, ao orar o tempo de pausa e reflexão, você se coloca em alinhamento com oportunidades sólidas e consistentes que despontarão no horizonte em 2026, retrógrado de Mercúrio. Em torno desta data, a influência de Mercúrio ainda carrega ecos de retrogradações recentes. E isto afeta Touro de maneira muito específica no campo das ideias práticas, negociações e organização cotidiana. Mesmo que Mercúrio não esteja tecnicamente retrógrado exatamente neste dia, a sensação é de revisão ampliada. Documentos, acordos financeiros, promessas feitas ao longo do ano e planos de trabalho passam por uma espécie de auditoria mental. A mente taurina, naturalmente mais lenta e cuidadosa, tende a funcionar melhor quando tem tempo, e o céu recomenda precisamente isto: tempo para revisar, checar, corrigir e ajustar. Para Touro, um dos desafios mais recorrentes, quando Mercúrio está sob forte influência, é lidar com imprevistos em agendas.
atrasos em pagamentos, pequenos contratempos em deslocamentos e eventuais confusões em comunicações profissionais ou familiares. 28 de dezembro pede que você mantenha flexibilidade interior, ainda que você ame previsibilidade externa. Uma mensagem que atrasa, um compromisso remarcado ou um erro num documento não deve ser visto como calamidade, mas como lembrete de que nada é absolutamente fixo. A capacidade de adaptar-se sem perder sua calma é um dos exercícios espirituais mais importantes para taurinos neste período. Este é um momento excelente para revisar arquivos, limpar caixas de e-mail, organizar papéis e colocar em ordem aquilo que ficou pendente. A energia mercuriana convida você a fazer uma triagem mental e material. O que ainda importa, o que já está desatualizado, o que pode ser descartado, o que precisa ser reformulado. Para Touro, que às vezes acumula mais do que precisa tanto coisas quanto ideias e emoções, este processo de revisão funciona como detox intelectual e simbólico. Ao liberar excesso, você abre espaço para novas informações, novas oportunidades e novos contatos em 2026. Nos diálogos, a recomendação é falar com simplicidade e ouvir com atenção redobrada. Evite interpretações precipitadas, principalmente se a mensagem tocar em temas delicados, como dinheiro, trabalho ou expectativas afetivas. Pergunte, confirme, repita com suas próprias palavras o que entendeu. Esta postura previne mal-entendidos típicos de períodos pós-retrogradação. Como o touro tende a guardar mágoas por muito tempo quando se sente injustiçado, é importante não alimentar ressentimentos baseados em suposições ou em frases mal colocadas. No plano interno, Mercúrio nesta fase convida o taurino a reavaliar suas crenças a respeito de estabilidade, segurança e controle. Muitos taurinos acreditam que apenas aquilo que é garantido, contractualizado ou tangível merece confiança. Mas a vida tem mostrado que algumas das melhores coisas surgem do imprevisto e do que não estava programado. 28 de dezembro é um dia propício para questionar mentalmente. Em que áreas da minha vida estou travado por medo de arriscar? Que ideias fixas estou disposto a flexibilizar? Esta autoentrevista mental abre portas para mudanças saudáveis, sem exigir que você vá ao seu ritmo natural. Em resumo, a influência mercuriana em torno desta data não é para assustar, mas para refinar. Refina-se o discurso, a organização, os compromissos, as prioridades. E Touro, quando permite esse refinamento, fortalece ainda mais a sua maior virtude, a capacidade de construir algo duradouro sobre bases muito bem pensadas. Amor. No campo amoroso, 28 de dezembro de 2025 chega como um sopro de ternura madura para Touro. Não é um dia de paixões avassaladoras, nem de reviravoltas dramáticas, e sim de aprofundamento da intimidade, segurança emocional e compreensão mútua. Vênus, seu regente, favorece relações que valorizam constância, presença e afeto tangível, abraços mais longos, conversas honestas, gestos concretos de cuidado. O amor para Touro, neste dia, se expressa de maneira simples porém profunda, através do preparo de uma refeição, da atenção ao outro, da disposição de ouvir sem pressa. Se você está em um relacionamento estável, esta data é excelente para reforçar laços. Pequenas ritualizações, como relembrar juntos momentos marcantes do ano, fazer planos de curto e médio prazo, ou simplesmente descansar lado a lado em silêncio, ganham um significado especial. A energia do céu sustenta a sensação de que o amor verdadeiro não precisa ser barulhento para ser forte. Pelo contrário, a solidez da relação é medida pela paz que ela proporciona. Para Touro, este é um aprendizado valioso. Mais do que grandes declarações, o que importa é quem está ao seu lado de maneira consistente, dia após dia. Por outro lado, se existem tensões escondidas sob o tapete, 28 de dezembro oferece um terreno fértil para diálogos sinceros. Porém respeitosos. Em vez de confrontos, o universo favorece conversas em tom sereno, nas quais cada um fala sobre suas necessidades e frustrações sem acusar. Touro, por vezes, evita conflitos por medo de perder a estabilidade. Mas a astrologia mostra que certos incômodos precisam emergir para que o vínculo se fortaleça em nível mais autêntico. Ao falar com calma, você protege a relação e,
Ao mesmo tempo, protege a si mesmo do acúmulo de ressentimento. Para taurinos solteiros, 28 de dezembro traz uma vibração de seleção cuidadosa. Você não está inclinado a aceitar qualquer tipo de relação apenas para não ficar só. Há uma clareza maior sobre o que combina com o seu coração e o que é apenas distração. A energia de Vênus com toques de Saturno sugere que você busca algo consistente, alguém com quem possa construir confiança e partilhar o cotidiano, não apenas uma intensidade passageira. Encontros que ocorram nesta data, mesmo que discretos, podem ter um potencial maior do que parece à primeira vista, especialmente se envolverem afinidades em valores, estilo de vida e visão de futuro. Também é um dia propício para a cura de feridas amorosas antigas. Touro tende a se apegar tanto às memórias boas quanto às dolorosas. Nesta data, memórias de relações anteriores podem aflorar, não para reabrir feridas, mas para que você finalmente compreenda o que aprendeu, o que não deseja repetir e o quanto evoluiu. Ao reconhecer isso, seu coração se torna um pouco mais leve, mais receptivo, mais confiante. Amar de novo não significa esquecer o que aconteceu, mas integrar as experiências e seguir adiante com mais sabedoria. Em essência, o amor em 28 de dezembro para Touro fala de qualidade emocional e estabilidade. A recomendação do céu é cultivar o tipo de amor que se sustenta no tempo, que respeita o ritmo de cada um, que valoriza gestos simples e presença verdadeira. Este tipo de amor, que tanto combina com seu signo, é exatamente o que o universo busca nutrir em você neste dia. Família. A esfera familiar para Touro neste 28 de dezembro é banhada por um misto de nostalgia, gratidão e necessidade de reorganização de papéis. A proximidade do fim do ano, aliada à sensibilidade aumentada pela lua, faz com que memórias de infância, tradições de família e histórias antigas venham à tona com mais intensidade. Para o taurino, que em geral tem forte ligação com raízes e costumes, isto pode ser profundamente tocante. Este é um dia especialmente propício para encontros familiares tranquilos, sem grandes espetáculos, mas com uma sensação de aconchego. Uma refeição compartilhada, conversas em tom mais íntimo, revisitar fotos antigas ou simplesmente permanecer na mesma casa, dividindo o espaço em silêncio já trazem forte alimento emocional. Touro encontra estabilidade quando sente que pertence a um núcleo, e o seu hoje apoia o fortalecimento dessa sensação de pertencimento. Ao mesmo tempo, certas tensões mais antigas podem ser percebidas com clareza maior, não como explosões, mas como pequenas fisgadas internas quando algum tema surge. A energia astrológica sugere que estes incômodos não devam ser varridos para debaixo do tapete indefinidamente. Talvez este não seja o dia para grandes confrontos, mas pode ser o início de uma nova postura. Reconhecer internamente o que não está equilibrado, compreender que tipo de limite você precisa estabelecer, identificar quais padrões familiares você não quer mais repetir. Para Touro, que valoriza a lealdade, pode ser difícil admitir que determinados comportamentos familiares ferem sua paz. Entretanto, este reconhecimento é o primeiro passo para relações mais saudáveis. Se você convive com pais, avós ou figuras mais velhas, 28 de dezembro é um dia ideal para ouvir histórias, conselhos e relatos do passado. Essas conversas podem trazer insights importantes sobre a sua própria trajetória, seus medos, seus talentos e sua maneira de ver o mundo. Muitas respostas que você busca no presente têm raízes em situações antigas que talvez ninguém tenha articulado claramente antes. Para Touro, que aprecia conhecimento transmitido de forma concreta e narrativa, isso pode ser profundamente enriquecedor. Já para taurinos, que têm filhos ou sobrinhos, o dia pede presença gentil. Crianças e jovens podem buscar você espontaneamente, querendo atenção, colo ou orientação. Mesmo que você esteja cansado, tente reservar tempo de qualidade para esse contato. A forma estável, carinhosa e confiável com que você se relaciona com eles deixa marcas positivas duradouras. Você pode não perceber agora, mas pequenos gestos de cuidado de hoje terão um peso enorme na memória afetiva dessas crianças no futuro. Em suma, a família neste dia funciona como espelho e como porto seguro. Espelho, porque revela muito de quem você é e de onde vêm alguns padrões.
porto seguro, porque oferece base para você descansar emocionalmente. O convite do céu é honrar suas raízes, sem se deixar aprisionar por elas. A maturidade taurina se expressa quando você é capaz de apreciar o que recebeu, perdoar o que foi difícil na medida do possível e escolher conscientemente que tipo de ambiente familiar deseja nutrir a partir de agora. Saúde. Na área da saúde, 28 de dezembro de 2025 pede atenção especial ao corpo físico, mas também à saúde sensorial e emocional de Touro. Seu signo, ligado fortemente aos sentidos, responde de maneira intensa ao que cá, ao que cheira, ao que escuta, ao toque e ao ambiente em que se encontra. A astrologia deste dia indica que seu organismo está mais sensível a excessos, principalmente alimentares e sensoriais. Isso não significa a proibição de prazeres, mas um chamado ao equilíbrio, após um período possivelmente marcado por confraternizações. Mudanças de rotina e alimentação menos regulada. O corpo taurino pode estar pedindo uma espécie de pausa. O céu recomenda refeições mais leves, alimentos de digestão fácil, boa hidratação e, se possível, algum cuidado especial como chás calmantes, frutas frescas e pratos que remetem à ideia de conforto sem exagero. O sistema digestivo, em particular, pode reagir imediatamente a excessos de gorduras, açúcares e bebidas alcoólicas. Touro tem uma forte ligação com o prazer de comer. Mas hoje o corpo parece distinguir com clareza o que é prazer que nutre e o que é prazer que sobrecarrega. Em termos de energia, é possível sentir certa preguiça, como se o corpo pedisse mais tempo de descanso, em vez de forçar exercícios intensos. A recomendação é optar por atividades físicas suaves e prazerosas, caminhada em ritmo confortável, alongamentos, práticas corporais conscientes como a yoga suave ou tai chi. O importante é manter o corpo em movimento sem exigi-lo além da conta. A rigidez muscular, especialmente em pescoço, ombros e costas, pode ser um sinal de tensão acumulada. Massagens, banhos demorados ou simples momentos de relaxamento podem fazer diferença notável no seu bem-estar. A saúde emocional também é ponto central, o acúmulo de preocupações, responsabilidades e expectativas ao longo do ano pode ter produzido uma camada de cansaço mental e afetivo. Touro, por vezes, guarda suas preocupações para si, evitando incomodar os outros. Porém, 28 de dezembro é um bom dia para permitir-se sentir e, se possível, compartilhar um pouco desse peso com alguém de confiança. Falar, escrever, chorar se for necessário, tudo isso faz parte da higienização emocional. Negligenciar essa dimensão pode levar, ao longo do tempo, a somatizações no corpo físico. Outro tema relevante é o sono. A astrologia indica que a qualidade do seu descanso está diretamente ligada às escolhas que você faz à noite. Exposição excessiva a telas, alimentação muito pesada antes de dormir, estímulos nervosos intensos, como discussões ou conteúdos tensionantes podem prejudicar o sono restaurador. O taurino precisa de sono de boa qualidade para manter seu equilíbrio, talvez mais do que muitos outros signos. Neste dia, criar um pequeno ritual de encerramento, diminuir luzes, desligar aparelhos, ouvir algo relaxante, pode fazer toda a diferença. Em síntese, a saúde em 28 de dezembro para Touro pede contato gentil com o próprio corpo, ouvir sinais, respeitar limites, escolher com mais consciência o que entra pelos sentidos e pelo estômago. Cuidar-se hoje não é vaidade, é investimento na sua força vital para o ciclo que vem. O corpo é o seu templo e o céu convida você a tratá-lo com a reverência que ele merece. Carreira. No campo profissional, 28 de dezembro de 2025 funciona como uma espécie de balanço silencioso para Touro. Não é, em geral, um dia de grandes anúncios ou negociações determinantes, mas de reflexão sobre a trajetória percorrida e sobre o rumo que você deseja seguir. O Sol em Capricórnio, signo afinado com metas concretas e responsabilidade, estimula fortemente questões como estabilidade profissional, reconhecimento, segurança material e propósito. Você pode sentir com clareza maior quais áreas do seu trabalho trouxeram satisfação ao longo do ano e quais drenaram sua energia. Projetos que pareciam promissores, mas não se concretizaram, tarefas
que exigiram esforço desproporcional ao retorno. Relações profissionais desgastantes, tudo isso pode passar por sua mente hoje. Em vez de encarar isso com frustração, o céu convida você a olhar de forma analítica o que esses episódios revelam sobre os ambientes nos quais você funciona bem, sobre o tipo de liderança que o favorece ou sobre o estilo de trabalho que melhor combina com sua natureza. Touro, por ser signo de terra, costuma valorizar fortemente estabilidade e previsibilidade financeira. Ainda assim, a presença de energias uranianas aponta para uma necessidade gradual de flexibilidade e inovação no campo profissional. Talvez você perceba que chegou a hora de modernizar suas habilidades, considerar o uso mais consciente de tecnologia, aceitar novos formatos de trabalho ou abrir-se a mudanças de função. Não se trata de abandonar tudo, mas de fazer ajustes inteligentes que garantam competitividade e relevância nos próximos anos. Para quem está empregado, o dia é ótimo para organizar pendências, finalizar tarefas em aberto, revisar relatórios e preparar terreno para recomeçar em janeiro com mais clareza. Uma conversa discreta com um superior ou colega estratégico pode ajudar a alinhar expectativas. Mas este não é o melhor momento para exigências ou confrontos sobre reconhecimento ou aumento salarial. O tom recomendado é de profissionalismo calmo, foco em resultados e disposição para colaborar. Para taurinos autônomos, empreendedores ou freelancers, 28 de dezembro sugere revisão de estratégias de negócio. Você pode perceber quais serviços ou produtos tiveram melhor resposta, quais iniciativas merecem ser abandonadas e onde há espaço para ajustes de preço, melhoria de atendimento ou expansão de público. A energia favorece análise de números, elaboração de planos, definição de prioridades. Touro se beneficia enormemente quando tem metas realistas escritas e um caminho passo a passo em mente. Caso você esteja desempregado ou em transição profissional, este dia convida a um olhar honesto sobre seu currículo, seu posicionamento e sua rede de contatos. Há uma sensação de que vitimismo não ajuda, mas também de que autocrítica severa é injusta. O equilíbrio está em reconhecer seu valor, identificar pontos de desenvolvimento e traçar, em papel ou digitalmente, um plano prático de busca de oportunidades a partir de janeiro. Em resumo, a carreira para Touro hoje é menos sobre movimento externo e mais sobre alinhamento interno e planejamento. Quanto maior for sua clareza hoje, mais firme será o terreno sobre o qual você pisará no próximo ciclo. Finanças. As finanças em 28 de dezembro de 2025 para Touro ganham destaque especial, tanto pela proximidade do encerramento do ano quanto pela natureza do seu signo. Profundamente conectada à segurança material, o céu aponta um momento ideal para revisão, organização e planejamento, mais do que para grandes decisões de risco. Você é convidado a olhar de frente para sua situação financeira real. Receitas, despesas, dívidas, investimentos, pequenos gastos que se acumulam. Touro tende a buscar conforto, e às vezes isso leva a compras impulsivas de itens que proporcionam prazer imediato. Hoje, a energia astrológica sugere um olhar mais adulto sobre dinheiro. Não se trata de culpar-se pelo que já passou, mas de entender padrões e assumir o comando daqui em diante. Uma planilha simples, um caderno ou um aplicativo de finanças podem tornar-se aliados valiosos neste dia. Ao registrar com honestidade onde seu dinheiro foi investido ou gasto ao longo do ano, você começa a enxergar com nitidez onde há vazamento e onde há estrutura. Essa consciência, por si só, já é uma forma poderosa de magia prática. Ao trazer luz ao tema, você deixa de ser refém da inércia. O mapa astral indica ainda certa cautela com investimentos arriscados, empréstimos desnecessários ou compras por impulso. Se surgir uma oportunidade que pareça milagrosa, com retorno rápido e garantias vagas, desconfie. Touro constrói riqueza de forma lenta e constante, não em saltos arriscados. A combinação entre Júpiter expansão e Saturno limite sugere que prosperidade vem, sim, mas atrelada à prudência e ao planejamento. Por outro lado, este também é um dia interessante para reconhecer conquistas materiais. Talvez você não esteja onde idealiza, mas certamente houve avanços.
uma dívida parcialmente paga, uma reserva que começou, um hábito de consumo que foi moderado, uma nova fonte de renda. Touro, às vezes, foca apenas no que falta e esquece de agradecer pelo que já conseguiu. A gratidão genuína por recursos conquistados abre espaço energético para novos fluxos financeiros. Se você ajuda familiares financeiramente ou se depende financeiramente de alguém, 28 de dezembro é um bom dia para repensar acordos, sempre com respeito e transparência. A energia favorece conversas responsáveis sobre limites, expectativas e possibilidades reais. A ideia não é cortar apoio de forma brusca, nem sobrecarregar-se indefinidamente, mas sim encontrar arranjos mais saudáveis para todos. No planejamento para 2026, a palavra-chave é consistência. Poupança gradual, investimentos que você compreenda de verdade, redução progressiva de dívidas, diversificação de fontes de renda, tudo isso favorece Touro. O seu lembra que prosperidade verdadeira não é apenas ter muito, mas ter de forma que permita tranquilidade, dignidade e liberdade de escolha. Final. O horóscopo de 28 de dezembro de 2025 para Touro desenha um dia de integração, maturidade e preparação silenciosa para um novo ciclo. Em vez de focar em grandes acontecimentos externos, a energia do céu chama sua atenção para o que está acontecendo dentro de você. Sua relação com o tempo, com o corpo, com o dinheiro, com quem você ama e com a história que construiu até aqui. Cada área da vida, amor, família, saúde, carreira e finanças é tocada por uma mesma mensagem essencial. É hora de cuidar da base. O que é base para Touro? Segurança emocional, vínculos confiáveis, rotina minimamente estável, corpo bem tratado, finanças sob algum grau de controle. Sem isso, tudo o que é construído fica frágil. Com isso, mesmo os desafios mais difíceis se tornam atravessáveis. Este 28 de dezembro não exige pressa, bravatas ou decisões dramáticas. Ele pede honestidade, coragem serena e disposição para pequenos ajustes consistentes. O universo não quer que você se torne outra pessoa, mas que seja a versão mais consciente e alinhada de si mesmo. Touro é, em essência, um guardião da vida. Do corpo, da matéria, da beleza, da fidelidade, da perseverança. Quando você une essas qualidades no cotidiano, sua presença se torna um ponto de estabilidade no mundo. Ao encerrar este dia, seja qual for a sua situação atual, permita-se um momento de gratidão. Por ter chegado até aqui, por tudo que aprendeu, por tudo que sobreviveu. E, a partir dessa gratidão, faça um pequeno compromisso consigo mesmo para 2026, algo simples, realista, mas significativo. Pode ser cuidar melhor da saúde, organizar melhor o dinheiro, ser mais gentil consigo mesmo, escolher relações mais respeitosas. As estrelas em 28 de dezembro de 2025 não prometem uma revolução repentina, mas apontam para algo maior e mais sólido. A construção paciente de uma vida que faça sentido para você. E poucos signos sabem construir tão bem quanto Touro.